sobre encerramento do exercício de 2023. O meu prazer é ainda maior, considerando que amanhã o Estado de Goiás será agraciado com o prêmio de primeiro lugar nos indicadores contábeis e fiscais. Esse prêmio concedido pela STN indica o nosso destaque aí nacional na questão da transparência das contas públicas. Naturalmente, esse é um resultado que nos deixa muito orgulhosos e que nós compartilhamos com todos os servidores do Estado, principalmente com aqueles que atuam na contabilidade pública. É o resultado do trabalho de vocês, é o resultado dessa nossa interação, que tem sido muito positiva com todos os poderes do Estado, Legislativo, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios, Ministério Público, Poder Judiciário e Defensoria Pública. Nós todos fazemos esse trabalho, então, que está agora sendo reconhecido nacionalmente. Então, eu quero realmente parabenizar a cada um dos servidores que contribuiu para esse resultado positivo. E dizer que isso nos coloca diante de um desafio de manter a posição, porque agora nós temos que, para o ano que vem, temos essa responsabilidade de não cair do primeiro lugar, né? Então, isso significa que nós temos que persistir nesse esforço de sermos cada vez mais transparentes, de termos cada vez uma melhor informação da contabilidade para o gerenciamento do próprio setor público e também para a sociedade goiana, né? Nesse sentido, eu conto com o apoio de vocês, com o trabalho de vocês para esse encerramento do exercício 2023. Vocês já viram aí a extensa documentação preparada pelo Ricardo, que é o nosso contador geral. Eu já assinei, já revisei cada inciso, cada dispositivo, né? E é extensa mesmo, porque nós queremos ter atenção aos detalhes, né? Nós queremos realmente que nada passe despercebido nesse encerramento das contas de 2023. E eu quero, como sempre, deixar à disposição a Secretaria de Economia para vocês tirarem dúvidas. Não deixem para depois, no momento em que tiverem as dúvidas, ou aqui durante o evento, ou mesmo posteriormente, nos procurem para que nós possamos auxiliar em tudo que vocês precisarem, tá? Eu tenho que me locomover agora para uma reunião e com o governador, e já deixo aí a minha saudação a vocês, o desejo de que vocês tenham um excelente evento, tá? E contem conosco aqui da economia. Obrigada. Obrigado, doutora Selene. Para a gente não delongar, já dando sequência, já passo a fala para o Ederson, o subsecretário do Tesouro Estadual. Uma boa tarde a todos. Eu não poderia também deixar de parabenizar todos vocês por essa primeira colocação do Estado de Goiás no ranking da qualidade contábil e fiscal, né? Parabenizo vocês, parabenizo ao Ricardo, nosso contador geral. É um feito que nos enche de orgulho, como a secretária disse, nos enche de alegria também, porque poder fazer parte não só de alcançar esse primeiro lugar, mas da evolução que Goiás apresentou de 19 para cá, né? E isso nos enche de alegria
Goiás não é só um estado que tem feito a sua parte no trabalho fiscal, mas também demonstra, né, a seriedade no tratamento das informações contábeis. Então, isso é um motivo de alegria e parabenizo a todos vocês, especialmente os contadores do estado e na pessoa do Ricardo, né? Esse ano é um ano... A gente sempre enfrenta dificuldades, né? A gente veio aí de uma pandemia, e nesse ano a gente tem outras dificuldades adicionais, né? Além da perda de receita que a gente teve no ano passado, né? Isso, obviamente, impacta o fluxo de caixa do Estado, mas impacta uma outra série de fatores, né? De indicadores fiscais. A gente, em razão disso, como você não consegue desconstruir o hospital, você não consegue deixar de fazer as manutenções dos hospitais e das escolas, as nossas despesas com educação têm ficado acima dos mínimos, e isso tem impactado, tem afetado o nosso teto de gastos, e vocês aí, os SGIs, os gestores financeiros aí de cada um dos órgãos, têm enfrentado algumas dificuldades, né, no desempenhar aí das tarefas do dia a dia, principalmente em decorrência do decreto 10.285, que limitou os empenhos, né? Então, a gente tem aí essa tarefa heróica de atender a limitação de gastos, sobretudo a limitação de gastos da LC 156, mas também a limitação de gastos da LC 159, né? Então, a gente tem essa tarefa, né? Vocês já estão aí no dia a dia bem imbuídos desse espírito de limitação, de gastos, de atender aos limites, mas eu devo dizer que também nesse momento de encerramento do exercício, isso requer uma atenção especial de vocês, né? Sobretudo nas despesas empenhadas e não liquidadas. A SGG fez uma avaliação, obviamente que a gente não está falando aqui de anulações de empenho, assim, sem os devidos atos de gestão, né? A gente precisa, obviamente, cumprir o que determina a 4.320, não pode haver despesa sem prévio empenho, mas é necessário reavaliar os empenhos de vocês para verificar aquilo que não foi superestimado, né? E aquilo que foi superestimado e que a despesa não deve ocorrer esse ano, obviamente, deve ser anulado para que a gente consiga cumprir essa limitação. Então, assim, parabenizo mais uma vez a atuação de vocês, peço uma atenção especial aí às instruções que o Ricardo disponibilizou para vocês, são instruções extensas, mas esse cuidado, né, com os detalhes que fez com que Goiás chegasse a essa posição no ranking da qualidade contábil e fiscal, e também a atenção de vocês nesse momento, assim, que tanto nos preocupa em relação ao teto de gastos, tá? E, assim, mais nos colocar à disposição, nós estamos aqui, tanto a Secretaria de Economia como um todo, mas aqui, especialmente o Tesouro Estadual, nas superintendências contábil e financeira, a gente está à disposição de vocês para esclarecer qualquer questão, para apoiar vocês aí no desempenho das suas atividades, e é isso. Boa tarde, boa reunião para todos nós. Obrigado, Ederson. Aproveitando, quero aqui cumprimentar mais uma vez a todos pela presença, por atender ao nosso chamado. Aproveito aqui, vou fazer uma referência ao presidente aqui da Goiásprev, Gilvan, agradecemos a sua presença em seu nome. Também queremos agradecer a presença de todos os titulares de órgãos, os SGIs, DGIs que aqui estão, e também todos os contadores. A gente vai tratar de alguns pontos. Essa reunião, como já foi falada pelo Ederson, pela doutora Selene, ela tem o intuito de trazer a vocês, como já faz parte das nossas rotinas de trabalho, né, que o Estado de Goiás já adotou há algum tempo, de trazer os procedimentos antecipadamente para que todos os órgãos possam se preparar. Então, nesse sentido, já fizemos aí a abertura, os informes iniciais, nós vamos ter aí uma pauta que vai trazer alguns pontos. Mas já adianto que parte também desses procedimentos, desses trabalhos, vão ser frutos de outras reuniões, como nós já fizemos no ano passado. E também teremos aqui a fala de alguns superintendentes, subsecretários, que irão também trazer alguns pontos específicos da área de planejamento, orçamento, finanças, que são fundamentais, né? Foi bem destacado aí a nossa colocação no ranking de qualidade contábil e fiscal. E só foi possível pelo trabalho integrado de todo o Estado, né? E isso, o Poder Executivo,
demais poderes, órgãos autônomos. Então, esse trabalho conjunto, essa preocupação em ter um registro seguro, fidedigno, né, correto de todas as nossas operações, nos trouxe essa qualidade adicional. E, com base nisso, sempre esses valores que nós temos aqui na Secretaria da Economia, e sabemos que faz parte também do trabalho feito pelo Estado, então destacando aí a transparência ativa, essa gestão ética, técnica, eficaz, que utiliza essas informações, serviço de excelência. Então, hoje nós podemos dizer que o nosso Estado presta serviço de excelência não somente nas entregas à sociedade, que é o fundamental e o nosso grande objetivo, mas em toda a sua estrutura, que é a grande base, o fomento. Muitas vezes se esquece da área meio, né, da área de gestão, mas só vai funcionar as boas entregas se nós tivermos esse trabalho. E, de fato, esses procedimentos já foram institucionalizados aqui no nosso Estado, fazem parte já da nossa rotina de programação de encerramento, então, muito fundamental para todo esse trabalho. Rapidamente, até para aqueles que não conhecem ou aqueles que não tiveram ainda oportunidade, nós vamos falar dessa conquista do Estado e como ela foi alcançada e de onde que nós precisamos ter atenção. Como a doutora Selene e o Ederson destacou, né, nós temos agora um desafio de mantermos a posição que alcançamos. Então, essa melhoria da qualidade não quer dizer que o Estado agora já conseguiu implantar tudo, está tudo certo. Então, ele é um ranking feito pela Secretaria do Tesouro Nacional, o SICONF, é um sistema de informações contábeis e fiscais do Tesouro Nacional, onde nós encaminhamos as nossas informações contábeis através da matriz de saldos contábeis, através da declaração contábil anual, que é o balanço que nós entregamos ao Tesouro Nacional, e aos relatórios fiscais. Então, nesse sentido, são 4 dimensões, que a primeira dela trabalha com a gestão da informação, ou seja, todo esse critério de transparência que nos mantém regulares no cálculo, que nos dá aí a confiabilidade da informação. As informações contábeis, justamente, é um dos grandes focos desse trabalho que nós vamos iniciar já de encerramento, mas não é um trabalho iniciado agora, né? Eu sempre, quando tenho oportunidade de falar com os nossos gerentes de contabilidade, com toda a equipe envolvida no serviço de contabilidade, eu destaco que o nosso trabalho ele acontece a cada mês, né? E é um trabalho conjunto com toda a estrutura do Estado, né? Todos os nossos registros contábeis, o fechamento orçamentário, financeiro e também as informações patrimoniais. Então, o cumprimento dessas normas, por exemplo, nessa dimensão, o Estado de Goiás teve pontuação máxima, né? Nós atingimos todas as verificações. A dimensão 3, que é as informações fiscais, avalia o réu e o RGF, entregamos bimestralmente, né, o caso do réu, inclusive nesse exato momento estamos em fase final de entrega, e é aqui um destaque importante, é um trabalho também conjunto. Nós temos aí a parceria com a Goiásprev, através dos relatórios das informações, receitas e despesas previdenciárias. Temos aí um trabalho conjunto com a Secretaria de Educação, que nós fazemos a conciliação do CIOP com o anexo 8, né, que é o relatório de manutenção e desenvolvimento do ensino, uma parceria com a Secretaria de Saúde, que também faz a conciliação dos CIOPs com o anexo 12, que é a das despesas e serviços, as ações e serviços públicos de saúde, e com todos os demais órgãos, incluindo os poderes, que temos aí um trabalho de utilizar a mesma metodologia, cumprir os manuais, e especialmente, o Ederson destacava, né, nós estamos aí no regime de recuperação fiscal, sujeito a teto de gastos, e todas essas informações são aferidas pelas informações fiscais que o Estado de Goiás entrega. E um outro ponto muito relevante, que é o cruzamento dessas informações contábeis e fiscais, onde nós temos a demonstração e a garantia que o Estado de Goiás tem as suas informações seguras, corretas, fidedignas, visto que nós temos aí toda a base
de extração dos relatórios fiscais da contabilidade. E aí, nessas 3 dimensões, nós fechamos. Na dimensão 2, 3 e 4, nós tivemos aí a excelência de conseguir atender a todas as verificações. Perdemos alguns pontos aqui na gestão da informação, devido a retificações, né, que foram necessárias, mas são ações que a gente continuamente estamos avaliando. Para entender, e aqui eu não vou delongar muito, mas esse material será disponibilizado para vocês, o ranking é formado pelo indicador de qualidade. E esse indicador de qualidade é o que direciona a pontuação de cada ente. E a portaria 807, recentemente publicada agora em agosto, né, ela trouxe essa informação e nós seremos aí premiados, né, amanhã nós teremos a entrega do prêmio no Ministério da Fazenda, em Brasília, para aqueles entes que tiveram a maior pontuação. E entre os estados, o estado de Goiás teve a melhor pontuação, com 99,5% de todas as verificações, são mais de 130, se não me engano, 133 verificações, e o estado, que vem num processo de evolução muito contínuo e consistente, agora alcançou o primeiro lugar. Então, esse aqui é o prêmio que vai acontecer amanhã. Então, vale aí de uma forma muito interessante. É a primeira vez que o Tesouro Nacional entrega esse prêmio e nós seremos um dos agraciados, né, desse prêmio, visto que o estado de Goiás alcançou a primeira colocação. Então, quero compartilhar. Claro que eu representando todo o serviço de contabilidade, na função de contador-geral do Estado, estarei lá em Brasília, junto com a doutora Selene, que vão ter 2 representantes de cada ente que vai ser premiado, né? O secretário de Fazenda e Economia e mais o contador-geral. Mas esse aqui, quero que vocês se sintam todos premiados, né? É um prêmio de todos nós, de todo o Estado, e isso aqui para a sociedade é muito importante. Nós entregamos informação de alta qualidade através de um serviço de excelência de todos vocês. Aqui, só para conhecer, né? Então, tem todo um ranqueamento desse índice, né? Também, aqui um fato muito relevante, o estado de Goiás, além de ser primeiro, né, aqui na análise do ranking, demonstra aqui que foi um dos estados que mais evoluiu e que conseguiu essa primeira colocação, e vimos uma trajetória, que nós éramos nota C na primeira vez no ranking, avançamos para nota B em 2020, já no ano passado nós fomos nota A em 5º lugar, já tínhamos potencialidade de ser primeiro, e felizmente, com os dados de 2022, o estado de Goiás, primeiro lugar no ranking. E isso tudo nos coloca como estado nota A. Temos 12 estados na federação com nota A, que atingiu acima de 95%, e esse aqui é um selo muito importante para nós, e que nós temos que mantê-lo, né? Não dá mais, pode até ser que, obviamente, devido a um estado evoluir mais que o estado de Goiás, a gente tenha alguma mudança, mas a nota A é uma garantia de qualidade da informação e é um selo de qualidade que o estado de Goiás conquistou há 2 anos. Aqui, rapidamente, sem querer delongar, né, o Siconf Números demonstra que tudo isso passa por transparência, por entrega de informações de qualidade. Então, aqui, dados do Estado, onde o Estado vem entregando os relatórios fiscais, todos os poderes também cumprindo as suas obrigações de entregar regularmente os relatórios de gestão fiscal. Nós temos aí, nós vamos falar mais à frente, de um trabalho conjunto que temos feito com os poderes, e aí aqui também fica nossa menção honrosa, né? A qualidade da informação entregue e essa busca de termos uma metodologia consolidada. Para isso, nós temos uma das melhores matrizes de saldos contábeis da federação, com informações seguras, e nós podemos extrair. E todos os ministérios, áreas de gestão, hoje o CIOP já está se integrando ao Siconf, utilizam dessas informações. E aqui está a base das informações contábeis
patrimoniais, orçamentárias, financeiras do Estado, que nós entregamos mensalmente para o Tesouro Nacional. Outro ponto relevante nesse caminhar aí de reestruturação fiscal, o Estado de Goiás, o ano passado, conquistou nota CAPAG-B. Isso aqui é muito importante, que tornou o Estado elegível. E isso aqui também é fruto desse trabalho. Todas essas informações são extraídas das informações fiscais entregues pelo Estado. O Estado, até então, era nota C, desde quando foi criado esse indicador. E nós temos aí, obviamente, a habilitação pelos nossos resultados de mantermos essa nota B, né? E isso é algo muito relevante. É um indicador que traz aí uma análise do endividamento, da rentabilidade e da poupança corrente. Então, nós temos aqui uma visão de o quanto o Estado de Goiás vem evoluindo. Outro resultado muito relevante de se comemorar também é a melhoria constante da avaliação das contas de governo pelo Tribunal de Contas, né? Então, desde 2019, 2022, além de sermos premiados em primeiro lugar, termos todas essas conquistas, tivemos contas aprovadas sem ressalva e sem determinações. Creio que nas últimas décadas, é algo inédito, né? Nós tivemos 12 recomendações, 7 ao Poder Executivo e as demais aos demais poderes, mas são questões que nós entendemos que é uma contribuição do Tribunal de Contas, um aprimoramento desse trabalho que nós já estamos fazendo. E aqui a gente destaca, né? Então, todas essas conquistas, esses resultados que eu mostrei, eles são consequência de um trabalho muito consistente, que reúne a capacitação, a qualidade técnica dos servidores que estão envolvidos, o padrão ético, a busca pela transparência, a melhoria de sistemas. Sabemos que ainda temos aí um gap em sistemas que nós temos muito que avançar, e a melhoria dos nossos processos. Então, essa reunião aqui já é um destaque que contribui com isso, de nós termos toda uma estrutura para prepararmos para entregar contas consistentes e buscarmos a cada vez aprimorarmos mais os nossos resultados. Finalizando já essa primeira parte, quero fazer destaque também de uma entrega que já é de conhecimento da maioria dos senhores. Através desse QR Code, vocês podem acessar, é o nosso Balanço Cidadão, uma entrega de transparência voluntária, né, que o Estado faz, uma transparência ativa, que nessa busca, não só da qualidade, nosso interesse também de manter o cidadão informado. Nós temos participado de vários eventos da educação fiscal, apresentado, recentemente estivemos em Catalão apresentando para os alunos esse balanço, estamos buscando aí parcerias de divulgação, e o nosso interesse é o quê? Que essa informação chegue a todos os cidadãos do nosso estado. Sabemos que as informações que produzimos são altamente técnicas, né, que dependem aí de um conhecimento, mas nós temos esse compromisso também de transparência, de entregar informações cada vez mais acessíveis para a nossa sociedade. Então, todos esses trabalhos que acabo de apresentar para vocês, não é novidade para ninguém, mas é um destaque do nosso olhar diferenciado como Estado, né? O Estado de Goiás, hoje, em todas as reuniões que participamos no âmbito dos estados, ele é trazido como um bom exemplo, uma boa referência. Então, aqui cabe isso pela dedicação e trabalho de cada um de vocês, que nós aí conclamamos, né, mais uma vez, que vocês nos auxiliem nesse processo. E aí, já entrando, então, para os procedimentos, tivemos aí contas aprovadas, né, no tribunal, como já foi falado, e todo esse trabalho, a importância é o quê? Prepararmos as nossas prestações de contas do governador e dos gestores. A manutenção dessa nota A e desse nosso compromisso de aprimoramento da qualidade. Então, nós devemos aí empreender todos os esforços para nos mantermos. Chegarmos em primeiro lugar foi um grande desafio, um trabalho de alguns anos. Todos que estão aqui, a maioria sabem desse trabalho. E agora, nos mantermos é um grande desafio e depende do detalhe. O detalhe hoje passa a fazer a diferença. Então,
por isso que nós queremos cada vez mais perseguir. Cumprimento de normas, né? Nós temos aí sujeito a diversas normas e é um trabalho fundamental para que todos, né, basta que um ente, um órgão, não cumpra as suas obrigações, isso pode inviabilizar o resultado de toda a gestão do Estado. Estamos no ano de encerramento do ciclo do PPA 2020-23. Daqui a pouco, já na sequência, passarei aí a palavra para a nossa subsecretária Elise, que ela vai comentar um pouco desse processo de encerramento desse ciclo de PPA. Já estamos com um novo PPA já sendo discutido na Assembleia Legislativa, então é um processo contínuo de amadurecimento e aprimoramento. E a integração dos trabalhos. Isso aqui não é um trabalho do serviço de contabilidade de forma isolada, mas é um trabalho que envolve todas as áreas. E aí, nesse sentido, então, vocês receberam a Instrução Técnica 1/2023, que traz os procedimentos. Como eu falei, esses slides serão compartilhados, então, aqui tem um link de acesso. Ela também está disponível no nosso portal da Contabilidade Pública do Estado de Goiás, né? Que vocês podem tanto acessar o ofício e a própria instrução. Isso foi encaminhado via SEI, então nós demos aí toda a publicidade necessária para que vocês tenham conhecimento. E, obviamente, essa reunião vai trazer de uma forma ampla essas questões e que nós teremos aí alguns meses de debates e discussões nessa sequência. Então, eu quero convidar aqui a nossa subsecretária de Planejamento, Monitoramento e Avaliação, Elise. Elise, você consegue abrir seu áudio? Vou ver aqui se a subsecretária consegue aqui falar conosco. Ok, agora sim. Eu vou até, como eu estava em dois dispositivos, eu vou temporariamente usar um. Bom, gente, com muita alegria que eu estou aqui nesse momento. E por que eu falo alegria? Não só por poder estar aqui com quase 400 pessoas, né? Ricardo, eu, na verdade, fiz umas alterações na apresentação, eu não sei se eu posso projetar daqui. Eu consigo? Pode sim, eu tiro aqui, você já pode projetar daí. Tá joia. Fique à vontade. Obrigada. Antes de eu iniciar a projeção, um dos motivos de eu estar aqui muito feliz é porque uma das coisas que a gente quer fazer nesse processo de criação da rede, né, de planejamento, aliás, o próprio sistema de planejamento, orçamento e finanças, é a gente estabelecer essas rotinas para não ficar apagando incêndio, pedindo informação em cima da hora. Eu brinco com o pessoal da equipe que chato é bom, porque a partir daí você consegue inovando nas coisas, inovando incrementalmente. E uma coisa que eu quero salientar, vocês que acompanham as entregas de política pública, é que o estado de Goiás, no ranking de competitividade dos estados, o ranking da CLP, Goiás aumentou a posição melhorou a posição do estado. Antes estávamos em 9º lugar e agora estamos em 7º lugar no ranking dos estados do Brasil. Então, nós melhoramos posições em capital humano, infraestrutura, potencial de mercado, eficiência da máquina, entre outros. Então, existem vários desses subitens, esses pilares, estamos no top 10, e desde que o ranking está neste formato, é o melhor resultado desde 2016, essa entrega de política pública. E essa entrega de política pública passa por todos vocês que cuidam do planejamento, cuidam do orçamento para que o recurso chegue, né, nas contratações, toda a parte de finanças que acompanham também a evolução, né, do gasto, e a contabilidade que realmente vai apropriando o gasto e vai mantendo
né, esse tracking do que a gente está fazendo. E, novamente, quem não viu o documento Balanço Cidadão, vejam, porque ele é realmente entrega de política pública, o motivo pelo qual nós estamos aqui no Estado. Então, abrindo isso, eu vou aqui compartilhar a tela rapidamente e colocar aqui os principais momentos que a gente vai ter esse ano. É um encerramento, não só de um exercício, mas de um ciclo inteiro de PPA. E, além do encerramento do PPA, nós temos também aquele preparo para o envio da mensagem do governador à Alego, por ocasião do início da sessão legislativa. E este ano a gente quer fazer algo já mais bem planejado, dando tempo de vocês levantarem as informações, dando tempo da gente receber e consolidar. Então, além daquilo que os senhores já fazem no CIPLAN, nós vamos estabelecer um formulário com outras perguntas sobre entregas de políticas públicas para melhor apresentar o resultado de política pública pelo qual nós nos esforçamos tanto, né, nesse último ano. E até o motivo de ter um formulário, não só aquilo que está no sistema, é a gente poder realmente fazer um storytelling, aquilo que o cidadão entenda, aquilo que o deputado entenda, aquilo que realmente os dirigentes se enxerguem. Então, isso vai robustecer, né, a qualidade como a gente comunica o que a gente fez. Então, como tem vários sistemas aqui, eu serei bem rápida, senão a gente vai ficar aqui 5 horas. Mas a gente lembra que cada órgão ele já é responsável por mensalmente colocar os dados no CIPLAN, e aqui nós estamos com o superintendente de planejamento, de monitoramento e avaliação, que é o Eduardo, e nós temos o gerente de monitoramento, que é o Wagner. E este ano, nós, junto com a equipe do orçamento e nós, fizemos visitas técnicas em mais de 20 órgãos para apoiar nesse processo de monitoramento. Tanto o orçamento ali na superintendência do Juarez, que vocês já conhecem, como aqui na superintendência do Eduardo, com a participação do gerente Wagner. Então, este processo de monitoramento mensal, ele está sendo muito importante, porque em anos anteriores, a gente chegava no fim do ano e as pessoas tinham que botar informações do ano inteiro. Isso contribuía muito para, não só a correria, mas poderia contribuir para que as informações não tivessem a melhor qualidade, né? Então, agora, esse procedimento, ele deixa acumular menos trabalho. Então, a gente lembra que, além do monitoramento mensal até o 10º dia útil, nós devemos dar orientações, né, adicionais sobre os procedimentos de monitoramento do PPA, né, referente ao encerramento do exercício e à vigência do plano. A gente vai encaminhar um formulário para que os órgãos possam formar essas realizações que vão merecer destaque na prestação de contas, né, o nosso storytelling. A gente deve fazer, ao longo de outubro, reuniões técnicas para conversar com vocês sobre isso, webinários, que nós iremos estar junto com vocês, tirando dúvidas. Até o início de dezembro, a gente vai ter que receber esse formulário de volta. Por quê? Porque dezembro é o mês que muita gente sai de férias, né? Então, a gente não quer sobrecarregar as equipes de ninguém, por isso que nós estamos antecipando este momento. E relembrando que, além do monitoramento até o 10º dia útil do mês subsequente, né, até o início de janeiro, vamos ter alguns encerramentos no sistema para fechar o exercício de 2023. Então, nós vamos ter reuniões técnicas para orientar melhor os órgãos, e vai ser de suma importância vocês já se programarem para isso. Nós vamos também, por meio da nossa rede de planejamento, nosso grupo de WhatsApp, reforçar esses prazos, e todo mundo fazendo não vai ser só importante para a questão da prestação de contas, que é super relevante, mas vai ajudar a gente a contar a história dessa trajetória de crescimento que o Estado vem vindo, que é materializado pelos prêmios que a secretária, o Ederson e o Ricardo já mencionaram, bem como a melhoria do Estado no ranking de competitividade, que é um ranking nacional que mostra que Goiás está crescendo, e isso é fruto
não do meu trabalho, mas do trabalho de todo o conjunto do Estado, principalmente de vocês que chegaram muito antes de mim. Era isso, e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês nesse colegiado tão grande. Obrigada. Obrigado, Elise. Agradeço aí a sua atenção em compartilhar aí essas informações relativas a todo esse trabalho, né, do monitoramento que vai fazer parte das contas de governo, então são fundamentais. E eu já agora na sequência, Juarez, você consegue abrir o seu áudio? Passar aqui Sim. a fala para o Juarez, o superintendente de monitoramento de execução orçamentária. Juarez, fique à vontade. Boa tarde a todos. O Gilberto pediu para eu fazer aqui as honras aqui da área de orçamento, que está em compromisso fora. E a gente quer parabenizar todos que contribuíram para esse prêmio aí de primeiro lugar nas informações contábeis, né? E orgulha muito nós, que somos servidores públicos, estamos aqui no dia a dia contribuindo para esse resultado, né? Bom, gente, a minha fala aqui é mais na questão prática mesmo de encerramento de exercício, né? Que a gente já está chegando aí na fase de limitações aí da execução orçamentária. Este ano, de forma excepcional, a gente teve o decreto 10.285, que limitou aí os empenhos e trouxe aí alguns procedimentos novos que não são de rotina nossa de encerramento, né? Então, desde o dia 10 de julho, aquele decreto limitou os empenhos, condicionando alguns empenhos de grupo 3 aí a anulações, né, na proporção de 2:1, para poder a liberação desses empenhos. E, em casos excepcionais, o Conselho de Governo excepcionalizou alguns casos aí que vocês estão pleiteando lá, alguns estão tendo sucesso e outros estão sendo adiados aí para um outro momento. Bom, o decreto 10.285 permanece, né, ele vai ter vigência concomitante com o decreto 9943, que é um decreto permanente de encerramento de exercício. Então, a gente vai ter que conciliar as duas normas. Então, se você, por exemplo, aqui a data limite para empenho do grupo 3 e 4 é no dia 15 do 11, mas sabendo que para fazer desempenho do grupo 3 vai ter que seguir as regras do decreto 10.285. Então, apesar de você poder empenhar grupo 3 até o dia 15 do 11, mas dentro daquelas regras. Então, essa conjugação dessas duas normas será necessária. Voltando aqui sobre os créditos, né, créditos suplementares e especiais, na janela de crédito que a gente já tem isso na LDO e na portaria 58, a data limite seria 30 de setembro. Em mês de outubro seria analisado esses pedidos e aqueles que foram executados, a gente será executado dentro do mês de outubro para os empenhos até o dia 15 de novembro. Os saldos das PDFs que se encontrarem em status pendentes e liberadas, que não forem empenhados até o dia 15 do 11, poderão ser excluídos das PDFs até da Secretaria da Economia. Pode passar, cara. Bom, aí no dia 22 do 11, a Secretaria da Economia ficará autorizada a bloquear saldos orçamentários remanescentes, já que você não vai poder fazer novos empenhos, a gente poderia bloquear esses saldos a critério da economia e da necessidade de fechamento também. Pode passar, Carlos. Bom, após o encerramento do período de empenhos,
aqueles empenhos remanescentes deverão ser ajustados para as necessidades reais do órgão. Isso acontece naqueles empenhos, principalmente estimativos, onde vocês têm uma gordura nesses empenhos e que vocês não vão utilizar. Então, você vai fazer essa análise e aquele saldo que você não vai utilizar até 31 de dezembro, você vai anular para ajustar, deixar o empenho somente nos valores que vocês realmente vão necessitar. Essas despesas específicas aqui, que são elencadas aqui foram elencadas no artigo 53, parágrafo 30, elas não podem ficar empenhadas para o próximo exercício. Então, todas deverão ter seus saldos anulados e encerrados até o dia 21 de 12. Uma ajuda de custo de viagem, adiantamento, apropriação, formalidade comunicativa, todas elas devem ser anuladas se os seus empenhos não podem ter saldo. Passar, então. Esses saldos de empenho que vocês não utilizarem poderão ser anulados a partir do dia 14 de 12 pela economia, a critério da secretaria para fazer os ajustes necessários para o encerramento. Né? E os empenhos não pagos, até pelo parágrafo 15, que é aquelas despesas de fundo rotativo, adiantamento e tudo mais, se vocês não fizerem as anulações, as anulações serão feitas por aqui, pela economia centralizada. Isso vai acontecer no dia 21 de 12. Pode passar. Essa determinação aqui até no dia 20 de dezembro, para vocês atualizarem os servidores responsáveis pela execução orçamentária, financeira e contábil, para que a gente faça as exclusões daqueles servidores que porventura tenha saído e vocês não tomaram as providências de exclusão dos seus perfis, a gente fazer essa atualização dos perfis e manter lá somente as pessoas que estão autorizadas a trabalhar em cada hora. Então, da parte de orçamento, seria isso, e a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre esse encerramento, pode passar aqui no chat ou pode passar diretamente no WhatsApp dos SGIs ou diretamente no meu WhatsApp. À disposição, obrigado. Não sei. Obrigado, Juarez. Já dando sequência aqui para convidar aqui o Marco Antônio, superintendente financeiro do Tesouro Estadual, vai falar um pouco dos procedimentos financeiros. Marco Antônio. Boa tarde a todos. Provavelmente a maioria já me conhece. Marco Antônio, sou superintendente financeiro do Tesouro. Corroborando o que todos falaram, vim cumprimentar na figura do meu amigo Ricardo, o prêmio, né, da qualidade da informação fiscal e contábil. Vocês são merecedores e é um reflexo do trabalho que vocês fazem. Eu queria, até antes de passar para a apresentação em si, fazer alguns comentários acerca de procedimentos que a gente trata no final do exercício. E até antes, vocês, provavelmente, dos SGs que estão aqui, gerentes financeiros, enfim, gestores financeiros, nós fizemos um ciclo de reuniões no mês passado para tratar do pagamento de restos a pagar. Né? A gente entende que a gente monitora esse resto a pagar quase que periodicamente, semanalmente, e a gente vê que o volume é grande de restos a pagar e a gente, até para os nossos resultados, né, para os relatórios que a gente gera, resultado primário, enfim, que seria interessante a gente dar uma acelerada nesse pagamento de restos a pagar. Então, a gente tem muito restos a pagar processado ainda, até sem solicitação de pagamento, ou restos a pagar processado, que tem solicitação de pagamento, que a solicitação de pagamento está atendida pelo Tesouro, mas que esses restos a pagar ainda não foram pagos. Então, a gente vai, a partir dessa próxima semana, retomar esse ciclo de reuniões, a gente vai gerar novamente os relatórios de restos a pagar, e voltar a tratar desse assunto com vocês. Sobre os procedimentos de encerramento propriamente ditos, principalmente no mês de dezembro, para a gente não gerar aqueles ajustes contábeis que a gente tem na primeira semana do ano, né, que até geram desgaste, vocês têm que vir aqui, mandar ofício, enfim, procurem fazer uma programação financeira
para o mês de dezembro. A gente entende que aquelas notas de empenho, principalmente empenhos estimativos, despesas de caráter continuado, que a referência do serviço é dezembro, vocês vão processar esse resto a pagar em janeiro. Mas aquelas despesas que vão ser efetivamente pagas no mês de dezembro, que elas sejam programadas. E aí, a partir que você vai liquidando as notas, não peçam CMDF se você não vai pagar dentro do exercício, porque gera o ajuste contábil, a gente tem que anular a OPF no próximo exercício com a data do exercício corrente, né? Enfim, tem um procedimento que a gente trata para o encerramento de exercício, dezembro ele é um mês peculiar, então procurem fazer a sua programação financeira dentro da disponibilidade, dentro das despesas que você vai pagar dentro daquele mês, para não gerar esse tipo de desgaste na virada do exercício, tá? Então, para aquelas unidades que a gente manda o recurso, manda recurso financeiro propriamente dito, a diferença entre o que eu mandei, né, o que o Tesouro mandou, e o comprometido com o resto a pagar, ele deve ser revertido ao Tesouro, deve ser devolvido ao Tesouro até 5 dias antes do encerramento, tá? O inciso de baixo ele fala praticamente a mesma coisa, só que aqui a gente fala de saldos financeiros que vão ser devolvidos ao Tesouro Estadual antes do último dia do exercício. Tá, está presente no decreto permanente de execução orçamentária e financeira. Pode passar, Ricardo, por favor. Bom, aqui a gente pede até para vocês encaminharem e até para fins que a gente faça a nossa programação cumprindo o dispositivo da LRF, que seja encaminhada à Secretaria de Economia toda a programação. Por isso que eu comentei na fala anterior que seria interessante que vocês façam a programação e, para atender o artigo 53 do decreto, contendo a inscrição dos restos a pagar não processados, pode até mandar processados e não processados, para a gente se programar com a nossa disponibilidade de caixa, tá? Em relação aos restos a pagar de 2022 e exercícios anteriores, em atendimento à Lei Complementar 133, a gente pede que, na verdade, o intuito nosso não é nem fazer o cancelamento, né, de restos a pagar, principalmente processados, mas o dispositivo na Lei Complementar 133 fala que aqueles restos a pagar processados que não forem certificados, né, eles devem ser cancelados até o dia 31 de dezembro. Então, esse é o intuito, mas que a gente está focando nesse momento, voltando para a fala que eu tive anteriormente, no pagamento de restos a pagar. A gente nem está focando, mas sem interferir diretamente na autonomia do órgão, caso aquela despesa realmente não venha a acontecer, né, se for devido ao cancelamento, enfim, que ele venha a ser cancelado, baseado na legislação, na Lei Complementar 133. Pode passar, Ricardo, por favor. Bom, da parte financeira era isso, eu só queria realmente atentar para essa parte das solicitações de pagamento, para que vocês realmente peçam aquilo que for ser pago no exercício. Nós despachamos as CMDFs aqui no Tesouro todas as terças e quintas-feiras, mas a gente atende diversos pedidos de urgência dos senhores. Olha, eu tenho essa despesa que eu preciso pagar hoje, meu ordenador quer que pague hoje, a gente despacha aqui de forma ordinária. Dezembro é um mês até um pouco mais tranquilo por se tratar de encerramento de exercício, mas a gente talvez tenha um pouco mais de flexibilidade de liberação do CMDF. Então, assim, programem-se e tentem nos ajudar nessa questão das CMDFs. Da parte financeira era isso, eu coloco a experiência financeira na figura do Murilo, que é o gerente de disponibilidade, na figura do Raoni, que é o gerente de administração financeira, o Flávio Santana, que é o gerente contábil do Tesouro, e na minha pessoa de superintendente financeiro também. Agradeço a participação. Obrigado. Obrigado, Marco Antônio. Lembrando, né, Marco, que ali em meados, final da primeira quinzena de dezembro, nós devemos ter aquela reunião para alinhamento de procedimentos de fechamento do exercício. Ali que vão ter as datas de fato de encerramento de pagamentos, expediente bancário, todos esses ajustes. Então, a gente tem essa reunião, vamos ter várias reuniões aí técnicas durante os próximos meses de outubro, novembro, mas em dezembro, mais próximo ao encerramento, temos reuniões específicas desses procedimentos finais do exercício. Aqui, rapidamente, são procedimentos que estão
instrução técnica, e nós aqui destacamos os prazos, né? Muito importante para que todos se preparem. Felizmente, com o amadurecimento que nós temos com o fechamento contábil, de mensalmente, nós conseguimos fazer esse fechamento. Então, eu gosto sempre de frisar que nós fechamos balanço todos os meses, né? Então, nós encerramos cada mês de um exercício encerrado de uma forma correta. Nós temos aí um procedimento, né? Um 12avos do exercício encerrado. Porém, o encerramento ao final do ano, ali no período de janeiro, é um período que nós temos que ter uma atenção especial, visto a prazos muito específicos que nós temos de entregar relatórios fiscais, de proceder os encerramentos, aí já à luz também do decreto do padrão mínimo do CEAFIX, né, o decreto 10.540. Então, todos esses pontos nós fazemos em procedimentos específicos. A maioria deles fechando até o 5º dia útil, né, do mês, em que será dia 8 de janeiro. Então, especialmente o serviço de contabilidade, a gente sempre alerta, né, se prepararem para esse período, né, é um período que normalmente os gerentes de contabilidade não estão de férias, porque é fundamental que a gente tenha esse encerramento dentro dos prazos, né, visto que nós vamos entregar os relatórios fiscais de encerramento do exercício. Outros procedimentos específicos relativos a obras em andamento, fundo rotativo, as obrigações por competência, inclusive, daqui a pouco o Cleito, gerente de acompanhamento da execução contábil, vai falar um pouco das reuniões que nós vamos realizar nesse sentido também, de preparação e de detalhamento desses procedimentos, especialmente aí dúvidas que possam existir. Então, aqui tem normalmente até o 7º dia útil, né? Nós fechamos toda a parte orçamentária e financeira do exercício e depois alguns registros patrimoniais de controle nós temos até o 7º dia útil para fazer esse encerramento. Como procedimentos que nós já temos aí muito bem implantados, benefícios a empregados, registro, aqueles órgãos que têm registro da dívida ativa, a questão da dívida fundada, especialmente aí em relação às empresas estatais dependentes, os registros, né, dos ativos e passivos contingentes, aí informações que nós vamos ter tanto consolidada da Procuradoria-Geral do Estado, mas também conciliadas com as procuradorias setoriais, e encerramentos aí, fechamento do agente arrecadador, que aí culmina com o fechamento da arrecadação, então todo esse processo de conciliação. Quero fazer um destaque muito importante essa questão de consistência dos registros de saldos da contabilidade, saldos invertidos. É um trabalho que a gente já vem empreendendo há algum tempo, alguns órgãos evoluíram sensivelmente, né, e isso é muito bom, mas ainda nós temos alguns problemas que nós precisamos atacar. Então, esses próximos, vamos colocar aqui outubro, novembro, dezembro, esses próximos 3 meses, é fundamental que aqueles órgãos, nós vamos também nas reuniões e fazer algumas notificações aos senhores, para que observem qual o motivo dessas contas invertidas, para que a gente possa fazer a regularização. Alguns ajustes também que nós vamos tratar posteriormente, mas a gente faz um destaque, que é a questão das OPFs, né, no final do exercício, aí em conjunto com a equipe do Tesouro, aí o Murilo, né, o Marco Antônio. Nós temos aí um trabalho de fazer essa anulação dessas OPFs, porventura não surtirão pagamento, a gente não pode passar com saldo de OPF de um exercício para o outro, isso gera aí problemas de travar o saldo do órgão. Então, são procedimentos que ali ao final do ano precisa de uma integração entre o financeiro do órgão, a área contábil, para que a gente verifique e faça todos esses devidos ajustes. E também outras informações, né? O próprio decreto 9.943, que rege aí os procedimentos que
de encerramento, né, que estabelece todos esses procedimentos de encerramento do exercício. Ele traz aí prazos para informar, por exemplo, o Juarez falava aí das anulações, o Marco Antônio também, que são especialmente restos a pagar não processados. Toda essa questão precisa da devida justificativa, observar o que o decreto traz, e nesse sentido, especialmente a Lei Complementar 133, para aqueles restos não certificados, todos esses procedimentos que já compõem todas as nossas ações. Nós temos a previsão, no dia 29 de janeiro, de fazer todos os procedimentos já de encerramento, transferências de saldo e abertura do exercício. Então, depende que todo esse conjunto de informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais estejam devidamente encerrados, conciliados e conferidos. Então, vai ser um trabalho aí, pós o fechamento ali, o 5º dia útil, de uma integração muito grande de cada órgão, fazer as devidas conferências e com base nisso também nas suas próprias demonstrações contábeis, a fim de que, quando nós fizermos essa transmissão ao Tribunal de Contas, que isso acontece após esse período ali, em meados de março, né? Naquela transmissão que vai alimentar o TCE Hub, e todas essas informações estejam devidamente avaliadas e consolidadas. E aí a gente destaca aqui também uma importância muito grande no trabalho já muito bem integrado com os poderes e órgãos autônomos, né? De dar atenção nos seus registros contábeis, especialmente orçamentários, financeiros, nesse prazo que todos os poderes e órgãos autônomos têm cumprido regularmente, mas especialmente a parte patrimonial, porque a partir do momento que nós encerramos, encaminhamos matriz de saldos, tudo isso afeta a nossa qualidade da informação. Se lá em fevereiro a gente tem que fazer algum trabalho de retificação, isso vai prejudicar todo o trabalho de consolidação e provavelmente a gente vai perder nota no ranking. O ano passado, infelizmente, isso aconteceu. Tivemos que fazer um ajuste em fevereiro e isso comprometeu a qualidade da matriz, que não teria como mandar a matriz de dezembro novamente. E aí gera divergência de saldo entre a matriz de dezembro com a matriz de encerramento. Então, são observações que aí a equipe da contabilidade conhece bem, mas também muitas dessas informações vêm dos setores de gestão, tanto a área relativa aí a patrimônio, a materiais, ao almoxerifado, a toda a parte dos encerramentos financeiros, pendências de saldo. Então, a gente precisa dessa integração com cada área. E um outro destaque é as notas explicativas. Nós precisamos recebê-las até o final de janeiro, para que a gente faça toda uma análise, um trabalho de consolidação para a composição das contas do governador. Então, a gente pede essa atenção. E a sugestão é que todos preparem previamente essas notas. Não é esperar lá em janeiro para produzi-las, mas a gente ter essa antecipação e, obviamente, a gente manter toda a qualidade da informação que nós temos entregue aos órgãos de controle, ao Tesouro Nacional, especialmente à sociedade. Eu não sei aqui se o Rogério, o subsecretário de Logística e Patrimônio, conseguiu entrar na reunião. Rogério, você já está na reunião ou não? O Rogério, ele tinha me avisado que ele tinha uma outra reunião, ele entraria mais ao final. Vou até passar um pouco à frente e quando o Rogério conseguir entrar, a gente volta para ele falar um pouco dos prazos relativos ao patrimônio. Foi recentemente lançado o inventário de 2023, então tem alguns pontos importantes para nós comentarmos. Avançando aqui um pouco sobre os relatórios de gestão, né, aqui de gestão fiscal. O que nós temos? Esse aqui é uma área da gerência de contas públicas,
técnicas, que faz esse trabalho de encerramento. Então, todos esses procedimentos de janeiro são fundamentais e precisam ser cumpridos para que nós consigamos encerrar todos os processos, encaminhar a matriz que permite a gente gerar o rascunho de todos os relatórios, tanto o réu quanto o RGF, isso não só para o Poder Executivo, mas para os demais poderes, e é fundamental esse trabalho de finalização. Então, nós temos alguns prazos específicos que temos um grupo aí do RGF consolidado. Aqui é só fazendo um destaque. Então, dia 10 de novembro, a gente pede a confirmação dos responsáveis pelo RGF de cada poder e órgão. A gente já tem um grupo. Essa confirmação pode ser feita por e-mail à GECOP ou lá no próprio grupo do RGF, se tiver alguma mudança de algum servidor, etc., que nos informe. E aí nós temos os prazos específicos, até para que todos aqui entendam, né? Então, até o 5º dia útil, todo fechamento da arrecadação, receita, despesa, disponibilidade, até o 7º dia útil, todo fechamento precatórios, dívida consolidada, garantias e todas as demais informações que afetam, por exemplo, dívida consolidada. O prazo final de publicação do relatório do 6º bimestre, do relatório resumido da execução orçamentária do 6º bimestre de 2023 e do 3º quadrimestre é 30 de janeiro. Então, vejam que a gente tem prazos bem curtos e todos esses procedimentos são fundamentais que aconteçam. A gente pede que os órgãos de poderes autônomos encaminhem, né, o detalhamento do seu RGF com nota explicativa até 4 de fevereiro, mas essas são questões que também serão acordadas, que é o que cada poder e órgão já publicou e encaminhou no SICONF, ao Tribunal de Contas, e nós vamos fazer aí durante o mês de fevereiro todo um trabalho de consolidação para publicação nos termos do MDF até 30 dias após a publicação dos relatórios de cada poder e órgão. Essa aqui é algo que a gente vem cumprindo há alguns anos, vem gerando um trabalho aí muito grande também de aprimoramento e faz parte de todo esse trabalho da qualidade da informação. E tudo isso que nós estamos fazendo vai culminar na organização e na entrega das contas anuais do governador. E aí nós fazemos destaque de todas essas informações que passam pela melhoria da qualidade. E a dimensão 1, que é a dimensão que o Estado de Goiás não conseguiu fechar toda a pontuação. E tem questões que a gente precisa aprimorar e a gente vem discutindo com cada um de vocês nesse processo de aprimoramento. Mas a atenção especial de todos, que também, da mesma forma, vai direcionar, claro, a gente fala da prestação de contas anual do governador, que, na verdade, é a prestação do Estado de Goiás, na sua totalidade, incluindo todos os órgãos, entidades, empresas dependentes, poderes e órgãos autônomos. E depois vocês têm a prestação de contas anual dos gestores. E essa prestação também, todo o trabalho deve ser feito nesse processo de encerramento. E a sua consolidação é na entrega dessas informações. Vou convidar aqui o Cleiton, nosso gerente de acompanhamento da execução contábil, que ele vai falar um pouco do cronograma das reuniões técnicas que nós teremos nos próximos meses. Cleiton? Boa tarde a todos, pessoal. Cleiton, atualmente ocupando a gerência de acompanhamento e execução contábil. A minha fala aqui vai ser breve, porque, historicamente, a gente, nas reuniões anteriores, a gente teve reuniões dessa de encerramento que a gente abordava todos os assuntos em uma mesma reunião, e aí não teve um resultado muito bom, ficou uma reunião muito extensa, muito cansativa. E aí esse é o 2º ano que a gente já vem adotando uma nova forma de fazer, que a gente divide, faz essa reunião para dar os informes gerais, e aqueles assuntos que carecem de uma informação complementar, de esclarecimentos complementares, a gente faz reuniões isoladas, agrupa os assuntos e faz reuniões isoladas. Então, visando dar continuidade nesse trabalho, tem dado certo, né? Esse é o 2º ano. A gente montou aqui um esquema de reuniões para abordar assuntos de maior relevância, assim, de complexidade.
Aí aqui está o quadro, no dia 25/9, às 14h30, está programado uma reunião para tratar sobre ingresso, dispêndio orçamentário, consistência dos registros, saldo invertido, né? E depósitos restituíveis. E aí no dia 28/9, a gente, às 14h30 também, tem uma outra reunião que vai falar sobre dívida ativa, ativos e passivos contingentes, e ajuste de saldo residual, que é esses saldos aí que o Marco Antônio comentou, não pode deixar passar saldo de OPF, né? Porque isso dá uma estrangulada lá nos saldos, principalmente no momento de fazer a reversão, o Tesouro faz a reversão ao final do exercício, essa parte tem que estar redondinha. Então, para conseguir avançar para a próxima etapa, essa etapa tem que estar concluída. Ela emperra o processo. Se você quiser avançar aí para outra tela, Ricardo, por gentileza. A terceira reunião, marcada para o dia 9/10, também às 14h30, ela vai tratar sobre inventário dos bens imobilizados, inventário de materiais, obras em andamento, que é o saldo que fica na conta obras em andamento, e a gente tem também a IN, que orienta sobre a correta classificação desses saldos, né, como que ele pode ser baixado, a conciliação também da conta. Aliás, essa parte encerra na parte fundo rotativo. Aí, para a última reunião do dia 10, tem a conciliação da conta de adiantamentos, que também não pode passar saldo. Obrigações com fornecedores, créditos a receber, que é a parte que inscreve lá no SPC. E a parte de benefícios a empregados, que é aquela parte de provisão que a gente implementou no início do ano passado, que também precisa de alguns ajustes aí finos, para encerrar o exercício bem. Um outro ponto, Ricardo, que eu gostaria de aproveitar aqui a reunião, ponto esse que eu observei no decorrer do exercício, que são dificuldades encontradas pela contabilidade e até mesmo pelo setor financeiro. Aproveitar que o pessoal do financeiro está na reunião, que é relacionado à execução orçamentária na fonte de superávit, ou seja, a fonte de recursos de exercício anterior, a fonte 2. Isso esse ano deu o que falar, gente. Deu muito retrabalho, muita gente empenhou errado, depois teve que sair anulando tudo, e fazendo novamente. Então, assim, sempre que vocês forem fazer algum empenho, verificar direitinho se realmente aquele empenho deve ser feito na fonte iniciada em 1, ou se você deve estar fazendo a solicitação da abertura de crédito na fonte 2 de superávit. Porque eu vi muita gente aí tendo retrabalho, é muito desgaste. Por que eu falo isso? Porque no início do ano, agora em janeiro, a gente entra com um procedimento de transferência, de reclassificação do recurso, para poder a contabilidade ficar fiel lá ao quadro 3 do anexo 14, que é o quadro que traz o superávit. Então, no início do ano, os contadores, lá através de um módulo no SCG, fazem a reclassificação, a transferência desse saldo para a fonte 2. E aí, na fonte 1, fica só o recurso do RAP, e o recurso que o Tesouro, porventura, possa deixar aí para o órgão. E às vezes o órgão ele não espera arrecadar, porque a arrecadação, 100% dela entra na fonte 1. Então, às vezes, o órgão ele entra primeiro com a despesa, e não espera arrecadar. Isso dá uma estrangulada na distribuição desses recursos por fonte. Então, o ideal é primeiro arrecadar, depois executar a despesa. Que aí, se acontecer isso, o contador não consegue fazer a distribuição do superávit, que o financeiro vai lá e meio que usa parte desse recurso que ia ser convertido para a fonte 2. Então, observar bem, se tiver com alguma dificuldade, pode entrar em contato com a gente, nós estamos aqui dispostos a auxiliar, mas o importante, assim, que entre em contato antes de fazer, até mesmo para não ter esse retrabalho, isso causa muito desgaste aí. Eu observei muito isso no decorrer de 2023 e não gostaria que isso acontecesse em 2024. Um outro ponto importante também que corrobora com esse trabalho, que reforça esse trabalho,
é uma parceria que tem que ser criada aí, muitos órgãos já têm essa parceria, contabilidade financeira, quem já tem reforça, para poder fazer a evidenciação correta do resto a pagar. Porque lá no momento de fazer a distribuição do superávit, essa informação do resto a pagar, ela vai ser importante, principalmente no que diz a respeito às contas de convênio, porque aí o contador só vai converter para a fonte 2 aquilo que não for RAP. E aí o financeiro vai conseguir trabalhar bem, o contador consegue trabalhar bem, desde que respeite essas regras. Hoje a gente não tem um mecanismo automatizado que evidencia esse saldo de RAP por convênio. Hoje ele sai o saldo por fonte. Então, naquela fonte pode ter 10 convênios. Então, cabe aí ao financeiro, ao contador, unir as forças aí, dar as mãos para conseguir chegar nesses valores por convênio. Porque só aí vocês vão conseguir fazer um trabalho de ponta e aí não vai ter aquela questão de ficar desfazendo e fazendo novamente no decorrer do exercício. Vocês sabem do que eu estou falando. Muitos colegas passaram por isso. Esse era o recado que eu gostaria de dar para vocês aí. E mais uma vez, dizer que nós estamos aqui de braços abertos, aqui, de portas abertas, para poder recebê-los e auxiliar da maneira aí que a gente conseguir. Obrigado, Cleiton. Até tem alguns questionamentos aqui no chat. Claro que a gente vai tentar responder alguns, até a gente já vai passar para a parte de dúvidas. Mas algumas questões eu gostaria de complementar a fala do Cleiton. Essas reuniões, né, Cleiton, que nós agendamos, já são algumas reuniões que nós temos demanda de alguns órgãos, que a gente sabe dos problemas que foram ocorrendo. Então, já são reuniões que já estão agendadas. Mas isso não impede de nós agendarmos novas reuniões. Então, se caso isso que o Cleiton colocou é muito importante, eu tenho uma dificuldade nesse ponto, naquilo, eventualmente isso pode suscitar reuniões ou individuais com aquele órgão, ou até reuniões conjuntas, e todas essas reuniões aqui nós vamos informar aos senhores, encaminhar o link, provavelmente serão reuniões virtuais, como essa reunião de hoje que está sendo gravada, essas demais reuniões também serão gravadas. Em relação aí à fonte 2, que o Cleiton citou, nós temos que lembrar que a portaria STN 710, que ela trouxe um novo padrão de fontes, trouxe algo que para o Estado de Goiás, que a gente já vem convivendo desde 2022 e agora em 2023, com esse novo padrão, algo que nós não éramos acostumados a gerir, que era o exercício da fonte. Então, toda a arrecadação, ela é arrecadada na fonte iniciada com 1. Quando vira o exercício, aquele recurso livre, não comprometido com o resto a pagar, ele vai ser fonte 2. E essa fonte 2, ela atende o artigo 43 da Lei 4.320, como uma fonte de recurso para abertura de crédito. Então, a fonte 2, com exceção daquele resto a pagar que foi inscrito na fonte 2 e que passa com recurso, ela servirá para abrir os créditos. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião com a equipe do orçamento. Logo após a publicação do orçamento de 2024, já será possível a abertura da fonte 2 com créditos de superávit financeiro. Então, por isso é muito importante todos esses controles, conforme nós já falamos. E as dúvidas, a gente pede que, ao invés de utilizar indevidamente aquele recurso, entre em contato conosco. Olha, eu tenho uma dúvida, esse recurso aqui de fato está livre, não está? Eu posso usar ele na 1, na 2, por quê? Porque toda a transferência do recurso, ele é feita na 1 e nós temos um módulo que o pessoal já usou o ano passado, que a gente já automatizou e a gente vem, inclusive, empreendendo melhorias nesse módulo, né, Cleiton? Para esse exercício, que facilitou muito esse trabalho. Então, é algo que dá para a contabilidade atender o financeiro de uma forma rápida, segura, e vocês terem toda a segurança dessa informação. Mas, obviamente, é um ponto que ainda alguns têm dúvidas, essa questão das fontes. A gente vem fazendo esse trabalho de aprimoramento e estamos à disposição para esclarecer. A gente sempre sugere, na dúvida, nos procure, tá? Nós vamos abrir aqui para alguns pontos de dúvidas e questionamentos. Inclusive, eu vou permitir aqui que vocês possam
ativar o áudio de vocês, aí eu peço só que vocês levantem aí a mão para que a gente possa organizar. E aquele que estiver falando, abra seu áudio. Ao final, pode fecha o áudio novamente, só para a gente não ficar tendo ruído. Então, alguns pontos eu acho que durante a reunião a gente conseguiu ir esclarecendo, mas a gente quer aproveitar para auxiliá-los e permitir, né, que vocês possam apresentar seus questionamentos. Alguém gostaria de fazer uso da fala? Nós estamos compartilhando também aqui no chat a apresentação que foi feita aqui e nós vamos compartilhar com vocês também nos grupos, tá? Então, quem quiser fazer uso da fala, se inscreva aí através, levanta a mãozinha aí que a gente vai dando a fala para o senhor. O áudio está liberado. A gente só pede para que não fiquem com o áudio aberto, né? Porque senão acaba pegando ruído do ambiente de vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ivan? Fique à vontade. Pode abrir seu áudio, Ivan. Depois você vê o que foi Oi. feito das Escutando 71 aí? marcas. Oi, Estou te ouvindo, Ivan. Vou falar. boa tarde a todos aí. Eu aprendi uma coisa Eu estou querendo saber uma questão sobre. Eu tive uma inclusão aqui de dotação, que eu preciso do CO 3110, que é do convênio. Eu só quero saber uma coisa. Não tem como já ativar a dotação com CO 10 diretamente, quando é feito lá pela Geocad? A inclusão da dotação orçamentária. A inclusão da dotação orçamentária, porque ele inclui ela lá na fonte específica que eu quero, que é de convênio, com o CO 00. Aí depois tem que pedir para criar, duplicar ela, né? Fazer a migração para o CO 3110. E nisso vai aumentando as dotações aqui da secretaria. Não pode fazer isso diretamente, não, Ricardo? Juarez, você gostaria de responder? Ivan, repete, por favor, estava respondendo aqui no chat. Ivan, refaz sua pergunta. O Juarez ele não conseguiu pegar ela na totalidade. Juarez, aqui da Superintendência de Execução, Monitoramento da Execução Orçamentária, vai te responder. Ivan, você pode repetir sua pergunta? O áudio dele está aberto? Tem que abrir o áudio dele. É só você abrir, Ivan. Tá liberado para vocês abrirem o áudio. Agora deu, não estava abrindo, não. Fala, Ivan. Hein, Juarez, é porque eu fiz aqui o pedido aqui para um convênio que a gente vai receber aqui, de uma emenda PIX. E de outras também. Aí você tem que abrir a dotação por fonte de recurso. Certo. Até aí tudo bem, foi criada a dotação. Só que eles criam ela com o CO 00 e eu precisava com o CO 3110. Eu pedi lá no ofício com o CO 3110, que é emenda individual. E o pessoal da Geocad aí abriu com a CO 00, aí depois eu tive que pedir lá de novo para criar a dotação para migrar, né, para CO 3110. Então, eu só queria ver se não tinha jeito de fazer isso aí direto, uma vez só, porque vai aumentando aqui os nossos sequenciais de dotação, vai criando aqui tanto de dotação orçamentária. Entendeu para entender? Entendi. Não, o Ivan, você pode frisar esse pedido seu aí, porque às vezes a rotina não é de criar com CO específico, mas você pode frisar no seu pedido aí que se o sistema não permitir criar já direto no seu, pelo menos você não vai ter que fazer 2 pedidos de alteração de dotação. Tá? É só você deixar bem claro lá e qualquer coisa você pode entrar em contato
ou comigo, ou com o próprio pessoal da Geocad, para alertar que você precisa que crie com um CO específico, Então, tá bom. tá bom? Eu quero, antes de continuar aqui na parte das dúvidas, eu vou passar a palavra aqui para o Rogério Carneiro, subsecretário de Logística e Patrimônio da SEAD. Ele já está aqui presente conosco. Rogério, seja bem-vindo. E aí ele vai fazer também algumas orientações sobre o inventário, né, que foi lançado agora recentemente, e pode esclarecer algumas dúvidas em relação ao patrimônio. Rogério, a palavra está com você. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Está me ouvindo bem aí? Sim, estamos te ouvindo bem. Ótimo. Cara, primeiro, obrigado aí pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Mais um ano juntos. Agora a gente já está um pouco mais maduros, mais experientes em relação ao processo de inventário. Eu acho que as dúvidas cada dia são menores. Esse ano a gente não vai ter muita novidade em relação ao patrimônio imobiliário. Nós estávamos com uma previsão de talvez a gente conseguir para esse ano ter o sistema informatizado, que poderia facilitar um pouco mais a nossa vida. Infelizmente, não conseguimos finalizar o sistema, questões aí que eu acho que todos os órgãos passam por isso. A questão da TI, realmente há o contrato nunca é suficiente para a quantidade de demandas, então a gente está aqui tentando finalizar a parte de cadastro e tudo, mas o sistema está bem adiantado, com certeza no ano que vem nós teremos o sistema informatizado. Mas o modelo é muito parecido com o que foi feito ano passado, na verdade idêntico ao que foi feito ano passado. A gente já fez um encaminhamento para todos os órgãos, né, da lista de bens, então o processo, como eu disse, é idêntico. Esse ano nós vamos fazer uma reunião virtual, se não foi encaminhado, está sendo encaminhado já para as secretarias um ofício já falando dessa reunião virtual, que a gente vai fazer como se fosse a gente tem feito isso na área de compras, e tem dado muito certo, são as lives que a gente abre para discussão, para perguntas, parecido com o que vocês estão fazendo aqui também, já que os processos são muito parecidos, com quase nenhuma novidade. Então, mais para esclarecer dúvidas, e a gente deve fazer isso aí na próxima semana. Então, em relação ao patrimônio imobiliário, não tem novidades, a gente vai fazer como foi feito antes. Está aqui com a gente também o Frederico, o Arthur, que está acompanhando. Nós vamos preparar também a equipe, e no ofício tem todos os contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode pegar o meu contato pessoalmente, pode mandar para mim, que a gente vai fazer agendamento com os órgãos. Então, se alguém quiser que a gente vá até o órgão, que esclareça alguma dúvida, a gente pode fazer isso também, tá bom? Então, esse ano vai ser mais ou menos nesse formato. Os prazos estão lá no ofício que o Ricardo mandou, né? E em relação ao patrimônio mobiliário, esse a gente tem uma novidade que é um pouco mais tensa aí, que muita gente tem nos procurado, com bastante preocupação, e é uma preocupação nossa também, que é em relação aos bens intangíveis, que é uma exigência, né, Ricardo? Uma obrigação do Estado. Nós tivemos alguns prazos anteriormente, como, por exemplo, o trabalho brilhante que a pessoal da Goinfra fez em relação a bens de infraestrutura. Também fizemos a reavaliação de todos os bens já. Então, assim, a gente está num período, assim, mais ou menos de voo de cruzeiro em relação a bens móveis. E aí tem a questão dos intangíveis, né? Talvez o que mais pega em relação aos intangíveis seja a questão de softwares, né? E aí muita gente tem procurado a gente, Rogério, como que a gente avalia, como que a gente mensura e tal. Olha, gente, nós não somos a área que tem esse conhecimento. Eu sugiro que procurem a área técnica responsável pelo tipo de bem para que ela defina como vai ser feito. Por exemplo, em relação aos bens móveis, né, vamos dizer assim, os comuns, como nós fizemos a reavaliação, a gente estabeleceu uma regra, né? A gente jogava o valor do bem como novo, estabelecia o tempo de vida útil, a gente calculava o valor já depreciado para a gente ter a reavaliação. No caso de software, tem várias formas de ser mensurado esses valores, então devem procurar a área de vocês, responsável por isso,
para que a área defina como vai ser o valor do software. Às vezes a própria área tem os valores dos contratos, então pode utilizar o que foi gasto, pode utilizar valor de mercado, de software parecido, com a pesquisa simples de mercado, pode utilizar outras metodologias de avaliação, de valorização desse bem, como ponto de função, ST, etc. Então tem que buscar esses meios. No caso desse módulo específico de intangíveis, nós vamos fazer um treinamento específico para ele, né? A gente vai abrir uma data específica para a gente poder fazer uma capacitação, mostrar como está no sistema informatizado, como deve ser preenchido e tudo. A gente também vai fazer essa reunião do processo geral de patrimônio imobiliário, também deve acontecer na semana que vem. Lá a gente vai dar uma pincelada sobre a questão do inventário de intangíveis e a gente vai ter um momento específico para tratar somente de intangíveis. A gente também está procurando a área especialista, né, em relação à questão do software principalmente, para que eles possam também ajudar e dar esse suporte para os órgãos. Então, basicamente isso. Em relação a intangíveis, tem outras questões que devem ser levadas em consideração, né? Você tem marcas, patentes, direitos autorais, então licenças. Então, aí o órgão deverá fazer o levantamento do que ele tem, né, sob sua responsabilidade e poder fazer o inventário desses bens. Tá bom? Acho que é basicamente isso. A Flávia está com a mão levantada. Flávia, tem alguma pergunta? Antes da Flávia, Rogério, a Tenente Coronel Poliani, ela colocou uma pergunta aqui. Gostaria de saber por qual canal será avisado a data da Câmara Técnica do Patrimônio. Vai ser, a gente está mandando via ofício, né, para todos os órgãos, e também, Coronel, a gente vai comunicar dentro dos grupos, né, principalmente do grupo da rede de patrimônio. Também é uma novidade esse ano, né, a rede foi criada, não é muita novidade para vocês da contabilidade, porque vocês já têm a rede de vocês há um tempo, inclusive a rede de contabilidade foi utilizada como modelo para a gente, então agora tem a rede de patrimônio. Então, eu acredito que dentro dos órgãos já foram nomeados, grande parte dos órgãos já tem os coordenadores e supervisores nomeados. Então, a comunicação vai ser feita para essas pessoas e também dentro dos grupos, além do canal oficial também via SEI. Obrigado, Rogério. A gente lembra, né, como o Rogério destacou, os prazos estão também na IT, né, os prazos de fechamento estão conciliados aí com o inventário. Quero também fazer aí parabenizar, né? A gente falava aqui no início da reunião, Rogério, da conquista do primeiro lugar do Estado de Goiás, que passa também pelo aprimoramento da gestão de patrimônio. A gestão de patrimônio do Estado de Goiás é referência para os estados brasileiros via CONSAD, então fica aqui os meus parabéns a você, Rogério, em seu nome, a todos os gestores de patrimônio do nosso estado, que a gente tem. Aí eu vou repetir aqui em público as palavras que o Rogério falou no dia do inventário, né? O estado de Goiás talvez seja um dos poucos estados que tem o inventário de todos os seus imóveis. Então, isso é algo diferencial e, como falávamos lá no início, fruto dessa parceria e desse trabalho, né? Aqui em Goiás a gente fez também algo inédito, né, Rogério? O Rogério me contava que o pessoal perguntava para ele, né, como é que ele tinha acesso aos contadores, né, Rogério? Que o cara não conhecia nenhum contador. E aqui a gente, felizmente, tem esse trabalho integrado entre o serviço de contabilidade, o serviço de gestão, a rede de patrimônio, e é fruto disso que nós temos evoluído e temos aí, acho que os 2 últimos anos, né, Rogério, sem nenhum apontamento sobre patrimônio nas contas de governo. Então, isso é fruto do trabalho dessa equipe que está aqui. Da integração, do trabalho comprometido de todos vocês. Então, aproveito também para parabenizá-los aí, que em nome do Rogério, que é o subsecretário de Logística e Patrimônio, da mesma forma também na IT tem os prazos para os materiais, né, Rogério? Toda a parte do SIGMAT, de encerramento e fechamento, que a gente pede que vocês observem. Se você quiser fazer algum complemento, Rogério, eu já vou passar a fala para a Flávia. Então, só reforçar, né, a importância dessa parceria, né, que, como o Ricardo colocou, né, eu estou como coordenador do grupo de trabalho de patrimônio lá no CONSAD, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Administração,
E esse trabalho que a gente conseguiu fazer aqui, né, com a ajuda de todos vocês, né, eu até brincava, né, às vezes uns aparecem mais que os outros, não é? Mas ninguém faz nada sozinho. Essa parceria da contabilidade com o patrimônio, principalmente nos órgãos, é muito importante. Então, veja, assim, é muito legal, vejo alguns contadores ficam mandando mensagem para mim, eu tenho certeza que muita gente do patrimônio procura direto o Ricardo. Então, isso é muito legal, a gente fazer esse trabalho em conjunto, porque sem isso a gente não vai conseguir chegar onde a gente precisa. Então, é só reforçar a importância dessa parceria, que se você, contador, ainda não conhece o coordenador do patrimônio do teu órgão, né, agora nomeado pela rede, né, com a portaria de nomeação, porque muitas vezes não tem uma estrutura organizacional específica para o patrimônio, já sentem com essas pessoas, já começa a trocar ideia, porque eu acho que o resultado desse trabalho foi fruto disso, né, de uma comunicação bem feita, dessa integração entre a gente. Então, assim, para a gente isso é muito importante. Então, só reforçar a importância dessa parceria. Pois não, Flávia, pode ir. Flávia. Boa tarde a todos. Rogério, a minha dúvida em relação a... Você disse que a questão do patrimônio vai seguir os moldes do ano passado. Via processo, né, a planilha dos imóveis, né, para a conferência do órgão, seria isso? Como foi do ano passado? Exatamente. A gente está mandando os ofícios, Flávia, com a relação dos imóveis que nós temos a informação que estão sob responsabilidade dos órgãos. Aí vocês vão confirmar aquela informação. Alguns órgãos já teve, inclusive, um treinamento de reavaliação de imóveis, então a gente já está fazendo reavaliação também com alguns órgãos. Então, aqueles que tiverem condição, que estão participando do processo de reavaliação, então aí nesse caso vai ter que colocar o valor atual. A gente criou um critério simplificado, né, de reavaliação, que é muito simples, muito fácil. A gente até brincou no dia que a gente foi fazer o inventário, que a Secretaria de Educação ela reavaliou quase 900 imóveis em menos de 3 meses. Então, é bastante simples a metodologia, mas nem todo mundo tem obrigação de fazer a reavaliação esse ano. A gente tem um compromisso com o Tribunal de Contas, que para a gente é importante cumprir, porque eu acho que a gente conseguiu também, né, Ricardo, durante esse período, criar uma relação muito boa com o Tribunal, assumindo as nossas deficiências, mas acordando prazos com eles, né? Então, a gente fez um acordo que nós vamos reavaliar todos os nossos imóveis, porque até então, nos inventários passados, a gente estava colocando um valor venal, que não é um valor muito confiável. E aí, o ano passado, nós fizemos 20% de reavaliação, esse ano 40%, o ano que vem mais 40%, finalizando a reavaliação de 100% dos nossos imóveis. Então, mas nesse caso, o Arthur, que é o nosso gerente, vai entrar em contato com os órgãos e vai tratar quem vai fazer a reavaliação direitinho, a gente já está organizando isso. Mas demais, o processo é idêntico. Desculpa. É porque uma dúvida que eu tenho é sobre as doações, né? Porque ocorreram 2 doações de imóveis do Estado para a universidade. Então, é nesse momento da planilha que a gente vai poder fazer essa movimentação, esse ajuste de valores, né? Porque vai tirar de uma planilha e vai acrescentar na outra planilha. E aí, no final, a gente repassa para vocês atualizarem e aí já consolidar a informação. Aí essa que seria a minha dúvida mesmo. É exatamente isso. Provavelmente esses 2 imóveis foram doados do Estado para a UEG, já vão constar nessa planilha que vai ser encaminhada para você, onde você vai retificar ou ratificar essa informação, devolve para a gente, encaminha para a contabilidade, né? Então, também tem essa movimentação e nós vamos fazer uma consolidação, mas não tira a responsabilidade do órgão de também fazer esse encaminhamento para a contabilidade, tá bom? Entendi. Obrigada, era essa a dúvida. Obrigada. Mas aí, como eu disse, também a gente vai ter um momento especial, né, para a gente poder tratar sobre isso. A reunião deve ser na semana que vem. Eu vou compartilhar a data certinho com o Ricardo também, para ele compartilhar com todo o grupo aqui, para quem não está nos grupos de contabilidade, viu? Para quem queira participar também, vai ser muito bem-vindo. Acho que até é importante também para conhecer esse processo todo, tá bom? Obrigado, Rogério, mais uma vez. A gente destaca, pessoal, que nós temos, como nós já falamos, né, vários procedimentos, dúvidas surgirão. É até por esse motivo que às vezes o pessoal pergunta, mas em setembro você já está encerrando exercício? O inventário foi lançado há poucos dias atrás, né, Rogério? Então, todos esses procedimentos a gente avisa com
com aí uma tempestividade razoável para que todos possam tomar as medidas. Os casos especiais precisam ser procurados, né? Tanto aqui a Superintendência Central de Contabilidade, quanto agora lá na subsecretaria tem a Superintendência de Imobiliário, então entrar em contato com cada área para que a gente possa continuar nesse processo de entender corretamente todos esses lançamentos, isso incluindo órgãos e poderes autônomos. Se tiver algum questionamento um pouco mais complicado, a gente agenda uma reunião em conjunto. Quero até aqui registrar, né, nas contas de gestores, sempre aqui nessa parceria com o patrimônio, a gente tem buscado emitir notas técnicas conjuntas, orientações, instruções, né? Nós temos aí, o Rogério citou sobre intangíveis, né? Nós temos uma instrução que nós lançamos em fevereiro desse ano, que tem todos os procedimentos, né? Vou até usar as palavras do Rogério, talvez seja uma das instruções mais robustas que nós emitimos até então, né? Com roteiro contábil, com todos os procedimentos. Mas, obviamente, dúvidas podem existir. Só para a gente não delongar, a gente já está indo aqui ao final da nossa reunião. Quero aqui só fazer um destaque, né? Esses são dois cursos que nós... Pode falar, Rogério. Só para finalizar aqui, a gente vai colocar os contatos, tá, aqui no chat, para quem ainda não tem, mas só reforçando que também vai ter esses eventos, que é importante a participação de todos. Aí estamos sempre à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite, meu amigo. Obrigado, Rogério. Um abraço. Aqui é só dois cursos que estão agora, nesse momento, abertos na Escola de Governo, né? Inscrições abertas, um de CASP 1, nós já tivemos uma edição dele, já é a segunda edição desse curso. Conciliação também tivemos. Há pouco tempo agora nós tivemos alguns cursos, o Cleiton foi um dos instrutores da escola, nós temos também cursos aí na área de patrimônio, então a gente pede que vocês fiquem atentos, né, e façam essas capacitações que são primordiais. E nós teremos outros eventos e outras capacitações. Estou citando esses dois porque eles estão com inscrições abertas na Escola de Governo, são vagas limitadas, então nós sugerimos que todos tenham atenção. Quero aproveitar, dia 22, sexta-feira, agora é dia do contador. Então, Superintendência Central de Contabilidade, Secretaria da Economia, quer parabenizar todos os nossos contadores nota A. E a nossa presidente, que está até aqui a foto dela, né, a Sucena, ela fez questão de mandar uma mensagem. Então, vou pedir aqui a licença para vocês para reproduzir a mensagem. Ela está num evento, né, fora de Goiás, ela vai comentar isso no vídeo, mas ela fez questão, ela iria estar presente na nossa reunião, mas ela mandou uma mensagem para vocês. Então, fica aqui já antecipadamente, né, os nossos parabéns a todos os profissionais da contabilidade e pelo Dia do Contador, agora dia 22, que são contadores que nota A, num padrão de qualidade, em primeiro lugar no ranking de qualidade do nosso país. Então, é algo a se comemorar não só pelo nosso dia, mas por essa importante conquista, que é um trabalho, mais uma vez, destacado de parceria com todos. Então, vou aqui reproduzir o vídeo da presidente Sucena Rummel, que é a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, que traz uma mensagem a todos os contadores. Só um instante, que eu já vou abrir aqui. Exatamente dia 22, comemoramos o Dia do Contador. E eu estou aqui, diretamente de Manaus, para parabenizar, em nome do Contador-Geral do Estado de Goiás, Ricardo Borges, todos os contadores da Secretaria de Economia e todos os contadores que trabalham no Estado de Goiás. Parabéns pelo nosso dia e parabéns pelos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo e mostrando a toda a sociedade a importância que tem o contador, o profissional da contabilidade. Vocês são essenciais. O meu muito obrigada, a minha gratidão e viva a contabilidade!
Então, aqui nós temos aqui a mensagem da Sucena. Então, mais uma vez, registramos aí os nossos parabéns a todos os contadores. E já indo para o encerramento da nossa reunião, todos os nossos canais de contato que estão à disposição de todos vocês, fiquem à vontade de encaminhar aí as dúvidas, toda a equipe do Serviço de Contabilidade já está acostumado. E finalize, aí eu vou passar aqui a palavra para o Ederson para finalizar o subsecretário do Tesouro, mas eu acho que essa palavra é bem oportuna para nós, né? Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. E eu acredito, está aqui meu amigo Rogério, todos os que estiveram aqui, Marco Antônio, Elise, Juarez, que aqui de forma direta, Cleiton, falaram nessa reunião, e cada um de vocês. O Estado de Goiás ele vem aprimorando os seus trabalhos justamente por essa ânsia, né, esse desejo de melhorar sempre. Então, aquilo que a gente faz, insistindo em melhorar, a excelência chega. E nós chegamos, então, a essa conquista do primeiro lugar, essa qualidade que nós temos no Estado de Goiás, fruto dessa excelência, dessa dedicação, essa ação repetida de buscar sempre a melhoria, não fazer a mesma coisa, mas sempre aprimorar as nossas ações. Com isso, eu encerro aqui a minha fala na reunião, agradecendo a presença de todos e passo aqui para o subsecretário do Tesouro Estadual, o Ederson, para que ele possa fazer o encerramento da nossa reunião, parabenizando mais uma vez todos os contadores, mas parabenizando também a cada um de vocês pelo trabalho de excelência pelo Estado de Goiás. O Ederson. Só agradecer a vocês pela participação, né? Foi uma reunião muito produtiva, muito elucidativa. Vejo que algumas dúvidas que foram colocadas aqui foram assim, bastante relacionadas aos procedimentos de encerramento, né? E a gente conseguiu responder todas elas, mas a gente se coloca à disposição, eventuais dúvidas que vocês não tenham feito por causa do fórum aqui, né? Se vocês precisarem de um contato mais próximo, a gente está à disposição, tem todos os nossos contatos aqui, tanto da financeira quanto da contabilidade. A gente está à disposição de vocês, tá? Mais uma vez também, parabenizo os contadores todos, parabenizo ao Ricardo, viu, Ricardo? Você é uma pessoa, como eu já disse várias vezes para você, que nos motiva, inclusive, a querer ser melhores, né? Quando eu cheguei aqui, eu já te disse isso, né? Eu coloquei você como meu benchmark. Entrei numa reunião, vi você resolvendo 20 coisas ao mesmo tempo, falei, eu quero ser igual a esse cara. Então, você é uma pessoa que, além de um ser humano incrível, também esse profissional bastante competente. Então, parabenizo a você e a todos os contadores do Estado, tá? Um abraço a todos. Obrigado, Ederson. Obrigado a todos. Deixo aqui o nosso abraço e nos encontramos nas próximas reuniões. Fiquem com Deus e até a próxima. Slides, gravação da reunião, tudo ficará disponibilizado para vocês. Fiquem com Deus e até mais.